Olá, sou Carla Cardoso, aluna do segundo ano do curso Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses na Universidade de Cabo Verde, no âmbito do desenvolvimento oral do tema 1 da disciplina de Literatura Portuguesa 1. Estou aqui para responder a duas questões relacionadas à obra vicentina. A primeira questão é relacionada à obra Alto da Barca do Inferno e é a seguinte. Explico o seguinte passo do artigo. Um dos motivos que explicam um sucesso tão grande e continuado está de certo relacionado com o fato de se tratar de uma peça centrada no tema da justiça post-mortem, uma das zonas de curiosidade mais constantes na história humana. Existem sinais seguros de que o Alto da Barca do Inferno teve grande êxito junto do público ao qual se destinou. Ao longo dos séculos, essa peça de Gil Vicente continuou depois a gozar de especial acolhimento. Assim, o atestam as frequentes representações teatrais, uma dinâmica editorial invulgar e ainda a presença assídua que vem mantendo nos programas escolares. O Alto da Barca do Inferno é, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos do teatro português. O primeiro sinal do seu êxito vem do próprio século XVI e traduz-se no fato de ter sido editado isoladamente em 1519, muito antes de aparecer na compilação que, como é sabido, apenas veio ao lume em 1562. Um quarto de século após a morte do autor. O seu impacto é ainda certificado pelo elevado número de edições de que foi objeto ao longo dos séculos, o que lhe confere um lugar destacado no âmbito de todas as produções vicentinas. Não esqueçamos que no tempo de Gil Vicente, e muito para além dele, a eternidade constituía uma certeza, suscitando o interesse comprometido e indagativo da generalidade das pessoas. Um segundo motivo que pode explicar o impacto da peça resulta talvez da própria forma como o julgamento dos mortos é levado a cabo. De facto, ao contrário do que pode parecer numa primeira aproximação, na Barca do Inferno, o além não é visto como um prolongamento da vida terrena. Pelo contrário, o tempo da morte caracteriza-se por diferenças substantivas que podem ter impressionado os espectadores de diferentes épocas. Se virmos bem, na Barca do Inferno, só depois da morte prevalecem a justiça plena e a verdade clara, como se vê em várias personagens que tentam evitar a condenação. As palavras e as atitudes que regem o funcionamento do mundo nada podem já contra essa nova dimensão da justiça e da verdade. O mundo dos vivos parece assim habitado por espectros que só depois da morte se transformam em pessoas. Afinal, antecipando o teatro de Calderón, já em Gil Vicente, se pode dizer que os vivos são sombras dos mortos e não o contrário. Por último, o Alto impressiona por contemplar as três soluções previstas na escatologia católica. Nele surgem, nomeadamente, os pecadores, os justos e os perfeitos, seguindo a conhecida diferenciação de São Gregório Magno, século VI, incorporado na generalidade dos tratados de escatologia. Em função de todos esses fatores potencialmente aliciantes, não admira que o autor tenha também inspirado um vasto caudal de estudos críticos. É abundante e minuciosa a bibliografia sobre as fontes da peça. Por exemplo, onde pode Gil Vicente ter encontrado inspiração para o julgamento a que submete as suas personagens? Qual a importância das fontes literárias ou dramatúrgicas? Quanto pesa no alto um substrato figurativo, concreto com uma dança da macabra? Em Portugal, quem hoje assiste à representação do alto conhece-o pelo fato de ele ser estudado na escola. O aluno português tem notícia geral sobre o autor e a obra. Sabe que a Barca do Inferno faz parte de um conjunto de cerca de
meia centena de peças e que esse mesmo conjunto é assinalado por uma acentuada heterogeneidade. Reconhece-se facilmente que o autor das barcas é o mesmo da alma, mas para alguém menos familiarizado com a diversidade dos géneros do teatro medieval, pode pôr-se em dúvida que se trata do mesmo dramaturgo que escreveu peças tão diferentes no tema e na estrutura como O Alto da Índia, A Comédia de Rubena ou O Pranto da Maria Parda. Costuma causar surpresa, nomeadamente que o autor tenha escrito e feito representar cerca de 50 peças com uma regularidade impressionante ao longo de 35 anos, coincidindo com a quase totalidade do reinado de Dom Manuel e com parte do reinado de seu filho Dom João III. Convém lembrar, a este propósito, que estamos perante uma moralidade, género teatral, que, entre outros traços, se distingue pelo fato de nele ser bem visível a diferença entre o bem e o mal. Não vale a pena acalentar ilusões. Devolver vida e voz a uma criação teatral de há 500 anos requer esforço de compreensão histórica. Mas é necessário fazer esse esforço de alteridade, quer quando lidamos com espectadores, quer quando se pensa nos alunos. Depois de vermos a peça e de nela termos pensado, ficamos bem mais preparados para entender os dilemas do bem e do mal, aqueles que eram próprios da sociedade quinhentista, em primeiro lugar, mas também, por que não, aqueles outros que são característicos do nosso tempo. Para tal, nem sequer precisamos de sair completamente do século XXI com os pés assentes no chão, que nos coube pisar, apuremos o ouvido para escutar a sensibilidade e a moral de um outro tempo. Descobriremos que, afinal, esse tempo estranho não está ainda tão afastado de nós como à primeira vista pode parecer. E a segunda questão é: comente o seguinte passo do texto. O personagem do parvo, com seus gestos e palavras sem nexo, implica estranhamentos e gargalhadas, mas também exige reflexões. Seu pertencimento à ordem discursiva mundana possibilita a sátira e, sobretudo, a ironia. A loucura encenada ganha corpo e, ao mesmo tempo em que espelha os contornos entre o real e o ilusório, entre a ordem e o caos, também conduz à licenciosidade da comicidade da tradição popular medieval para uma autoironia como figura de pensamento tão cara ao homem moderno. Na perspectiva que se abre a partir da reordenação do passado, presente e futuro, Gil Vicente revela preocupações morais com relação ao seu tempo. Assim, os cômicos personagens vicentinos aparecem encenados e no enredo elaborado eles possuem vida, se comunicam por gestos corporais e palavras, aparecem e desaparecem, provocam risos e reflexões que levam adiante a verdade do teatro. Como já não podemos vivenciar as apresentações do século XVI, restam-nos suas inscrições textuais, as quais se atualizam para nós de acordo com interpretações e imaginações. Esse milagre da comunicação que a escrita permite pode nos devolver encenações do teatro vicentino como evento. No caso do teatro vicentino, acrescenta-se a essa emancipação a combinação com outros géneros presentes na Idade Média. Por exemplo, os momos, as farsas, os sermões burlescos e as sotias. Dentre os materiais disponíveis pelo movimento da tradição, a corte portuguesa acolhia a sátira proveniente da Idade Média e estabelecia uma ponte de passagem entre sua expressão popular e a forma culta do género. Apoiado nos precedentes romanos, o Renascimento renovava seu conteúdo e sua forma. Afinal, em Roma, era usual a denúncia das incongruências e anomalias do meio social e do comportamento dos homens por meio do ridículo, que era tudo aquilo que merecia ser sancionado pelo riso. O riso é a sanção da transgressão de uma regra aceita, uma forma de condenar um comportamento excêntrico que não se julga bastante grave ou perigoso para reprimi-lo com meios mais violentos.
será ridículo não só quem se opõe à lógica ou à experiência, mas também quem enuncia princípios cujas consequências imprevistas o põem em oposição e concessões que são naturais numa dada sociedade e que ele próprio não se atreveria a contrariar. A oposição ao normal, ao razoável, pode ser considerada um caso particular de oposição a uma norma admitida. As convenções da comédia antiga permitiam uma larga variedade de tons e estilos. Podiam-se espelhar costumes, uma imagem da verdade, mostrar à virtude sua própria feição, ao escárnio sua própria cara e ao tempo sua própria forma. A partir das referências fornecidas pela sátira romana, costumava-se dividir a sátira em moral social, religiosa, política, literária e pessoal. É importante pensar nas afinidades entre a loucura e a multidão, pois ambos seriam lugares sem nome e por isso sítios paradoxais do absoluto. Apesar do universo do riso e do risível conter uma infinidade de categorias, como humor, ironia, comédia, piada, dito espirituoso, brincadeira, sátira, grotesco, gozação, ridículo, nonsense, farsa, humor negro, palhaçada, jogo de palavras ou simplesmente jogo, pode-se condensar esse campo pela correspondência quase completa entre o risível e o cômico e pelo consenso de que o riso é sempre regenerador e às vezes subversivo. Como não há comicidade fora do que é propriamente humano, é por intermédio do riso que uma sociedade experimenta de forma imaterial seus limites materiais, ou seja, aquilo que poderia perturbar seu equilíbrio e controle. Para Bergson, o riso é uma espécie de gesto social. Pelo temor que inspira, ele reprime as excentricidades, mantém constantemente despertas e em contacto mútuo as atividades acessórias que de outra forma levariam a uma extrema rigidez do corpo social. E pode-se desta forma compreender o papel que o cômico desempenhava nas sociedades de corte em geral e na portuguesa em particular, muito embora a tranquilidade acima referida estivesse longe. A corte produzia esteticamente sua existência em termos de solidez e solidariedade. Contudo, exatamente o que estava de fora desse centro não podia ser ignorado. Afinal, a afirmação dos poderes ascendentes e sua própria sobrevivência precisavam que os anéis de ligação entre a realeza e o seu corpo se reconhecessem. Por isso, na comédia falam o advogado, o juiz e o médico, como se a justiça e a saúde fossem secundárias. E já que elas são fundamentais, seus aspectos exteriores devem ser rigorosamente respeitados. Porém, apesar do respeito devido, o cômico revestirá de certo ridículo físico o ridículo profissional. Desse modo, o meio se impõe a um fim, a forma ao fundo, e não mais a profissão é feita para o público, mas o público para refletir sobre a profissão. A loucura como ordem e desordem. Em Gil Vicente, um dos aspectos do risível pode ser delimitado, entre outros, pela tipologia do louco, que não é uma invenção renascentista. Então podemos concluir que a loucura deixava de ter uma existência absoluta, tornava-se ela própria uma forma de razão. E a pior loucura do homem era não reconhecer a miséria em que estava encerrado e a fraqueza que o impedia de aproximar-se do verdadeiro e do bom. Era preciso aceitar uma loucura imanente à razão. Em Gil Vicente, todas essas questões estão presentes e entrelaçadas. A dimensão do sofrimento humano, a fraqueza da consciência do bem, o pessimismo universal com relação ao futuro e a hipocrisia dos homens da Igreja, o parvo vicentino desempenha um papel fundamental nesse jogo de espelhos. Sua posição é ambígua e misteriosa, entre a ordem e o caos, entre a realidade e a ilusão, ao mesmo tempo em que espelha também, conduz a uma especulação.